Fala pessoal, vamos aí ao mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 14.4, exercício número 12. Vamos ao enunciado. Explique por que a função é diferenciável no ponto dado. A seguir, encontre a linearização L de x e y da função naquele ponto. Função de x e y igual x ao cubo vezes y à quarta, coordenadas do ponto 1 e 1. Bom, primeiramente aí, né, para explicar o porquê que a função é diferenciável no ponto dado, a gente precisa aí do teorema número 8. Qual é o teorema? Resumindo ele, né, se eu tiver aí as derivadas parciais da função f de x e f de y, né, se elas existirem aí perto do ponto dado, perto de AB, que seria aqui o ponto dado, e forem contínuas, tá? Em AB, elas têm que ser contínuas em AB, então eu tenho que F é diferenciável, tá? Esse é o teorema 8. Se as derivadas parciais fx e fy existirem perto do ponto AB e forem contínuas em AB, então f é diferenciável em AB. Então, o que a gente precisa? Das derivadas parciais, né? Fx, quem é fx? A derivada parcial da função f em relação a x. Derivando a função em relação a x, vai tombo 3, fica 3x ao quadrado, o y à quarta é constante, está multiplicando, copia, né? Se a gente aplicar aí no ponto, né? Aqui não tenho restrição de domínio, né? Eu tenho aí que existe a derivada, né? Perto do ponto, ou seja, não tenho restrição de domínio para x e y. Então, o domínio seria o R2. Então, a derivada fx existe. Agora, verificando se ela é contínua, eu aplico no ponto 1 e 1. Temos aí 3 vezes 1 quadrado vezes 1 à quarta, que é igual a 3. Então, existe contínuo. E a derivada fy, que é a derivada parcial de f em relação a y, vai ser igual. O x ao cubo é constante, derivada de y à quarta. Tombo 4, 4, o x ao cubo copia, o y à quarta vai virar y ao cubo. Também o domínio é R2, né? Ou seja, existe, fy existe. Agora, verificando a continuidade, fy no ponto 1 e 1, 4 vezes 1 ao cubo vezes 1 ao cubo igual a 4, é contínuo em AB. Portanto, f é diferenciável, tá? Que é o que ele pede ali. Depois ele pede para encontrar, né, a linearização L de x e y. Quem é a linearização L de x e y? É a função no ponto dado, né, x0, y0, aí mais a derivada f de x no ponto dado, y0, x0, y0 vezes x, menos a coordenada do ponto x0, mais a derivada de y no ponto x0, y0, vezes a coordenada y, menos a coordenada do ponto y0. Então, a gente precisa encontrar esse termo aqui, né? Que é a função do ponto dado. Então, eu quero achar a função de 1 em 1. Então, eu aplico 1 em 1 aqui, ficaria 1 ao cubo vezes 1 à quarta, que vai dar 1. Então, a gente pode escrever que a equação da linearização de x e y vai ficar esse valor aqui, que é da função do ponto, 1, mais a derivada de x no ponto, que deu 3, vezes x menos a coordenada do ponto, que é 1, mais a derivada de y no ponto, que deu 4,
vezes y menos a coordenada y0 do ponto, que deu 1. Então, temos aí que L de xy é igual a 3 vezes x, 3x, 4 vezes y, mais 4y. Aí, aqui a gente vai ter menos 3. Aqui a gente vai ter menos 4, que vai dar menos 7. Com mais 1, a gente vai ficar aí com menos 6. Tá? Essa é a equação da linearização aí da função no ponto dado. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!